O tema de hoje vai ser cirurgia bypass, o pré e o pós-operatório. Então, vem comigo. Então, gente, aproveitando o gancho do último vídeo, onde eu dei uma introduzida do que era o pré-operatório, eu vou trazer aqui pra vocês o que aconteceu comigo, tá? O que eu segui, o que eu comi. Lembrando que quem vai te instruir corretamente de como você deve fazer o seu pré-operatório é o seu médico. Aqui eu vou trazer dicas e informações para pessoas assim como eu, quando estava para realizar o processo, queria saber pelo que ia passar, aqueles detalhezinhos que ninguém te conta. Então, o pré-operatório da cirurgia bypass nada mais é do que você seguir uma dieta líquida com algumas restrições, que são essas aqui: 12 horas de jejum total, inclusive água. 3 dias antes da cirurgia você não pode ingerir carne vermelha. E 2 dias antes da cirurgia você deve fazer o consumo apenas de líquidos, tá? Mas não precisa ficar preocupado, como eu disse no vídeo anterior, você pode fazer uma sopa normalmente e só processá-la no liquidificador, tá bom? E também levar todos os seus exames que você realizou para ter a cirurgia aprovada, você também precisa levar para o dia da execução da cirurgia, tá bom? E, gente, eu vou colocar aqui a sopa que eu fiz, tipo, o que eu coloquei nela, mas lembrando que é tranquilo, é a sopa que você tem costume de fazer aí na sua casa, tá? Mas pra quem falar, qual foi a que você fez, a que eu fiz foi essa daqui. Bom, então passando por essa etapa, chegou o dia da cirurgia. Gente, eu tava bem tranquila, afinal, os meus exames apontaram que tava tudo bem. O meu médico, eu conhecia a capacidade dele, então eu estava extremamente confiante e eu estava bem tranquila. Eu imagino que isso também ajuda bastante para o seu processo de recuperação. Então, gente, acredita em você, acredita no seu médico. É um longo período até você chegar para realizar a cirurgia, sabe? Os exames, os médicos que você conversa. Então, vá se preparando durante todo esse período, tá bom? Então, eu cheguei no hospital cerca de 2 horas e meia antes do horário marcado para a minha cirurgia, que era às 10 horas. E eu cheguei antes porque a gente tem que chegar lá e fazer aquele cadastro normal, né? Como eu nunca tinha feito uma cirurgia, não tinha cadastro no hospital, nem nada do tipo. Eu entreguei o laudo da aprovação da Unimed. Você fica com esse laudo e no dia da cirurgia você já vai com ele, entrega lá na secretaria do hospital, né? Onde você chega mesmo na recepção. Dali eles dão andamento com isso, né? Então eu fui fazer isso, eu cheguei, eu fui tirar minha roupa, troca pela roupa hospitalar, né? Esses passo a passo que a gente sabe que é comum de toda cirurgia, não é por causa da bariátrica em si, tá? A partir das 10 horas, então, eu já estava lá no bloco cirúrgico, porém meu médico só chegou depois das 11, e a gente sabe como é médico, né, gente? Se tiver alguma emergência, eles têm que socorrer e acaba atrasando o restante da agenda. Mas a partir das 10 eu já estava lá deitada naquela sala gelada e branca, parecendo coisa de filme, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. E assim que eu cheguei lá, eles já introduziram em mim o remédio na veia e pediram para me contar até 10. E eu não lembro de mais nada. Então, gente, como eu disse, eu apaguei. Então, o que eu vou falar agora a respeito do que aconteceu até eu acordar novamente é um mix de informações minha e do meu acompanhante, que na verdade era mulher, era da minha mãe, porque conforme o plano da Unimed liberou, eu só poderia ficar na enfermaria e por eu ser mulher e estar junto com outras mulheres, o meu acompanhante só poderia ser uma mulher por motivos óbvios, correto? Então, o tempo da cirurgia durou aproximadamente umas 2 horas e meia, ou seja, eu cheguei às 10, o médico levou um pouco mais para chegar, umas 11, 11h30, era o horário que estava começando a minha cirurgia. Somando essas 2 horas e meia aí, era em torno de 1h30 da tarde quando acabou a minha cirurgia. Porém, minha mãe falou que eu só saí lá
daquela sala de recuperação que a gente fica, era 4h30 da tarde. Só esse momento que eu fui lá pra enfermaria, que eles esperam você acordar, ver se você tá bem, se tá tudo ok, e somente depois eles te levam lá pro quarto da enfermaria. E nesse processo, quando eu cheguei no quarto, eu tava meio sonolenta ainda, bem naquele ritmo de pós-cirurgia, você acorda uma hora, cochila uma hora, acorda uma hora, cochila de novo. Eu realmente só fui acordar em torno de umas 9 da noite, que foi o momento que eles vieram para estar realizando aquela aplicação da cirurgia na barriga, que é feita por causa do risco de trombose, tá bom? Eu já tinha tomado uma antes lá no bloco cirúrgico, foi a informação que passaram pra minha mãe, e estavam vindo repetir a dose, tá ok? Essa agulhada na barriga, na minha opinião, não doeu. E na mesma hora que eles vieram aplicar essa injeção, eles também já fizeram a remoção da sonda. Sim, quando você faz a cirurgia, eles colocam uma sonda, porque você vai estar lá inconsciente. Então, se te der vontade de ir no banheiro, você já está com a sonda ali, a do xixi, né? Então, às 9 da noite, eles já fizeram a remoção. E isso aí eu já falo que doeu mais do que a agulhada da injeção pra mim, viu? Porque ele só puxa, isso tipo... Mas, gente, também não é nada alarmante, mas incomoda do que dói. Então, só a partir daí que eu pude tomar banho. Eu fui tomar banho depois quase de um dia de cirurgia, tá? Eu não tomei banho naquela mesma noite, eu tomei banho no outro dia pela manhã. E mesmo assim, com cuidado, porque eu ainda estava com o dreno. Todo o tempo que a gente fica lá no hospital, a gente fica recebendo remédio na veia. É um mix, toda hora era um remédio diferente, era soro misturado com um monte de coisa. Isso eu não vou saber passar pra vocês, porque eu realmente não me lembro. E imagino que isso aí vai conforme a pessoa sinta a dor, eles vão medicando. Mas quando você sai do hospital, gente, isso já é outra história. Você sente dor, sim, você está operado, né? Sempre bom dar ênfase, porque às vezes eu falo que não tava com tanta dor. Lembrando que isso muda conforme cada pessoa. Mas é porque eu já imaginava que doer uma cirurgia, eu já tinha me preparado para isso, tá ok? Então, no hospital tá muito recente, você fica sem ter posição para deitar, você tá desconfortável, você não tá na sua casa, isso tudo já piora para você, fora você tá sentindo a sua dor, tá bom? Mas assim que você sai do hospital é bem mais tranquilo. Gente, uma coisa muito importante, porque agora vamos lá, sério. O seu acompanhante, no seu caso, se for do mesmo método que eu, né, peça para ficar de olho, logicamente, em você, mas também fazer o que você, por estar ali em condições limitadas, faça por você. Porque, gente, o meu pós-operatório foi horrível, mas não foi devido à cirurgia. Eu não gosto de falar mal das pessoas, porque eu acho que isso atrai, mas como aqui é um relato e eu vou estar instruindo vocês, para que vocês não passem, pelo amor de Deus, pela mesma situação que eu. Então, vamos lá. Quando você tá lá recebendo medicação na veia, você tem que ficar de olho conforme o remédio for acabando, assim, quando tiver faltando bem pouquinho, já chama os enfermeiros para estar realizando a troca daquela bolsinha lá do soro com a medicação, tá? Porque eu não sei o nome, eu vou falar mangueirinha mesmo, mas aquela mangueirinha que fica conectada entre você, na sua veia direto pro remédio, gente, se eles não trocam aquilo e acabou o remédio, começa a voltar sangue. Gente, depois quando troca, e aí tem que entrar tudo de novo, o sangue, o remédio. Gente, isso entra rasgando, queimando. Eu literalmente perdi 4 veias nessa brincadeira. Eu cheguei toda roxa na mão, no pulso, aqui no braço, dos 2 lados. E tinha hora que doía mais de encostar nisso do que na própria cirurgia, gente. Porque a gente chamava, não vinha ninguém. Até o dreno, gente, não é todo cirurgião que utiliza, mas o meu cirurgião ainda opta por deixar, por questões que ele conversou lá comigo, que ele prefere sim deixar o dreno para sair todas as impurezas ali do corpo e tudo mais depois do processo da cirurgia, que é por ali que vai sair o restante dos fluidos, do sangue, entendeu? E isso é uma coisa que você tem que trocar
né? Uma bolsinha que fica ali contendo tudo isso. Na hora que ela enche ali, você tira, põe outra, faz a higienização corretamente, né? E a mesma coisa, gente. A gente chamava, não vinha ninguém. E eu fiquei imaginando, a minha mãe já tava surtando lá. Meu dreno chegou a sujar toda a minha roupa, sujou toda a minha cama, que eu cheguei a ficar sentada por horas esperando alguém aparecer. Até que eu falei, chega, eu vou levantar, vou no banheiro e vou me virar, que chegou a sujar o chão. E mesmo assim, não aparecia ninguém. A minha mãe precisou aumentar a voz. Nossa, que feio, ela fez isso. Quando for com você, na situação que eu estava, você julgue se você fará isso ou não. Mas sim, ela fez. E perguntou quem era o enfermeiro responsável no momento. E aí eu juro, gente, apareceram 3 pessoas só pra me dar banho. Eu acho muito triste precisar desse tipo de coisa, porque, gente, eu fiquei 2 dias no hospital e isso aconteceu. E quem fica muito tempo? Eu acho realmente o cúmulo do absurdo. Eu fiquei muito triste com isso, que pessoas que deviam estar ali pra te ajudar, te confortar, amenizar a sua dor, na verdade estavam contribuindo para que ela aumentasse. Não vou falar mal de todos, sempre tinha uns que vinham e fazia e conversava e brincava. Não dá pra falar de todos, gente, mas aqui eu tô falando do que aconteceu comigo e tô falando do que aconteceu devido de ruim a má qualidade de serviço prestado. A gente, era horrível. As pessoas literalmente estavam lá conversando, sentada, e quando minha mãe chamava, faziam assim. Pra mim ali, só salvava os médicos. O que me operou e também um que veio assessorar ele quando ele não pôde estar presente, porque como eu disse, a agenda de médico é muito complicada. Ele mandou um amigo pra estar ali me acompanhando, né, durante o processo, que até foi ele mesmo quem me deu a alta, tá? Mas realmente, gente, era surreal. Eu nem vou descrever as coisas menos assim que não me causavam dor, digamos assim, né? Mas a falta de educação de algumas pessoas é assustadora, gente. Sério. Horrível. Mas enfim. O que também aconteceu que eu fiquei de cara e, gente, toma cuidado. Não confia se é só porque você tá no hospital, fecha o olho e vai. Presta atenção no que seu médico te disse. E aí você passa a reparar coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque a alimentação, ela chega só no outro dia, tá? Você passa um dia inteiro sem comer, porque tá ali muito recente a cirurgia. E foi como eu tinha dito, eu não sei se foi lá no meu Insta ou foi aqui mesmo. Esse período da alimentação, da fase líquida, é mais para recuperação do seu estômago do que para perda de peso, ao contrário de que muita gente acha, tá bom? Obviamente, se antes você comia 3.000 calorias por dia, você passa a ingerir só líquido, você vai emagrecer como consequência disso. Mas a dieta líquida é para a recuperação do seu estômago, tá ok? Então ela chega no dia seguinte, gente, quando chegou, eu juro, eu falei, não creio. Gente, hoje eu tô com 2 meses de cirurgia. Eu só posso comer gelatina no 3º mês ainda, devido a açúcar e algumas outras coisas. Então, quando chegou minha comida, que devia ser aquela famosa água suja, né? Porque a sopa realmente é muito rala, gente. A sopa chegou com resíduo. E a gelatina junto do lado. Chegou uma diet de início, mas depois veio de novo uma normal. Aí eu falei, não. Eu tirei uma foto e mandei pro meu médico. Meu médico falou, se você não conseguir separar esse resíduo, não coma a sopa. E, gente, eu acho que é um cúmulo do absurdo, né? Porque você tá ali e te manda alguma coisa que você não pode comer. Ah, e um detalhe bacana falar, mas aí não é culpa das pessoas que não fizeram a cirurgia, gente. Porque aquilo que eu sempre disse, quem fez a cirurgia foi você. Se você tiver um acompanhante, um marido, ele quer ali
facilitar o seu processo, não comer tanta besteira na sua frente, perfeito! Mas lembrando que já no próprio quarto do hospital eu tinha mais 2 acompanhantes no meu quarto e todos comiam comida normalmente do meu lado. Então quando você for fazer cirurgia, gente, antes cuida disso aqui, tá? Porque senão é onde acontecem as coisas perigosas após a cirurgia. Mas enfim, consegui separar um pouco do caldo ali, foi o que eu tomei. Separei 2 potinhos de 50 ml, que são aqueles 2 copinhos de café, que a gente pode tomar um a cada 30 minutos, mas foi somente o que eu consegui separar. Então eu tomava muita água, pedi pra minha mãe sempre ficar pegando água pra mim, porque elas deixam lá, só que esquenta. E gente, eu não consigo tomar água quente. E até uma coisa que foi uma dica que me deram, que assim que você faz a cirurgia, facilita muito você ingerir coisas geladas. Pra mim, o que é quente tem que estar quente, não consigo. Mas tudo que você puder ingerir gelado ajuda bastante. No caso, até quando você tiver uma vontade de mastigar, a recomendação que me deram é morder gelo. E realmente ajuda. Mas, gente, se você achou que acabou o meu período no hospital, não, ainda teve outro problema. A gente sabe que assim que a gente sai da cirurgia, é recomendado você caminhar, justamente pelo risco de trombose, você ficar ali parado, quieto demais, não é legal. Nesse primeiro dia aí eu ainda estava com todas aquelas coisas, então era mais difícil, a sonda, os remédios e tudo mais. Porém, assim que removeram isso, eu já me senti bem mais confortável para andar e até me avisaram que iria um fisioterapeuta me acompanhar durante esse processo. Já adivinhou? Não apareceu ninguém nos 2 dias que eu fiquei lá. Então, eu sabendo que eu devia fazer isso, gente, não espera os outros. Você sabe o que você tem que fazer, vai lá, levanta e faz. Então, minha mãe me ajudava, a gente levantava e dava umas voltinhas lá no corredor do hospital, descansava um pouco, levantava. Eu não tenho noção do intervalo, mas, tipo assim, eu acho que foi de 2 em 2 horas. Eu ouvi dizer que tinha que andar mais, mas era o que eu conseguia. É sempre aquilo que eu falo pra vocês. Você sabe o seu limite. Então, eu sentia vontade de andar, sentia que eu tava bem, que eu não tava tonta. Porque, gente, é uma coisa que eu ficava preocupada. Minha mãe pesa 60 quilos, eu estava com 100. Como é que uma mulher de 60 quilos segura uma pessoa de 100 quando tropeça? E as duas pro chão. Então, quando eu tava sentindo que eu tava forte, que eu não ia cair, eu levantava e andava, tá bom? E, gente, outra coisa que também é super importante andar é que quando você faz a cirurgia, eles introduzem um gás dentro de você que te infla, parecendo um balão. Eu cheguei parecendo um balãozinho em casa, minha barriga tava, tipo assim, muito cheia mesmo. Isso que eles colocam é pra facilitar ali no processo durante a cirurgia. Mas, como toda coisa que não é de dentro do seu corpo e tá ali, vai te incomodar, vai doer e tem que sair. As formas de sair: arrotar e caminhar estimula também a você estar liberando esses gases que são colocados dentro de você. E, gente, não precisa ter vergonha, eu mesmo tenho muita dificuldade, eu não consigo fazer isso perto de pessoas, então foi um pouquinho problemático pra mim, eu tive que lidar com isso do meu jeito, mas por isso que eu ainda cheguei em casa inchada, né, porque não foi, mas é super importante, tá? Não tem essa bobeira assim como eu tive. Mas, gente, depois de tudo isso eu já não tava aguentando mais ficar no hospital. Mas graças a Deus eu tive a minha alta no domingo, às 2 horas da tarde. Então eu passei 2 dias no hospital. E assim que você recebe a alta, ele te passa a lista de remédios, eles não passam antes. Eu gastei aproximadamente R$470 com as compras da farmácia. Mas lembrando que gaze, soro fisiológico e antisséptico, que era tudo que eu usava para higienizar quando eu fosse trocar os curativos, eu já tinha em casa, então não entrou nessa conta. Mas tudo que eu comprei durou o tempo exato ali, eu acho que cerca de 2 semanas, que era o tempo que eu ia precisar, tá mesmo fazendo essa manutenção aí de tira curativo, coloca curativo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tido muita informação pra vocês, que tenham dado
É isso que eu vou passar, deixa eu me preparar da melhor maneira possível aqui. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, comenta aqui pra mim o que você estava esperando, se é o que você achava ou se você passou por uma coisa diferente, deixa aqui também. Que é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.